Bom, nossa ideia agora aqui é falar um pouquinho sobre chamado, dons e talentos. E, obviamente, o meu objetivo não é fazer um tratado teológico sobre todas essas coisas, apenas trazer alguns insights aqui sobre como a gente poderia pensar este assunto, né? Eu queria começar contando uma história para vocês, né? Em certa cidade havia uma construção e nessa construção haviam dois pedreiros. E os dois pedreiros estavam ali assentando tijolos, né? Colocando argamassa, assentando tijolos, construindo essa edificação. E quando chegou alguém de fora para visitar e perguntou: o que você está fazendo? Um deles falou: olha, eu estou assentando tijolos, esse é o meu trabalho, assentar tijolos. E aí essa pessoa foi em outro pedreiro que estava ali também e perguntou: olha, o que você está fazendo? Ele falou: bom, eu estou construindo uma escola onde as pessoas da comunidade vão poder formar seus filhos, né? Então, com essa história, né, você pode perceber que as duas pessoas na prática estavam fazendo o quê? Assentando tijolos, né? O trabalho era exatamente o mesmo, mas o significado, o sentido que cada um desses pedreiros deu ao trabalho que estava fazendo é que faz toda a diferença. Quando você pensa, puxa, o meu trabalho é assentar tijolos, tudo o que você quer é terminar logo os tijolos, né? Para acabar logo o seu dia, para ir logo para casa, se divertir ou fazer outras coisas da vida, né? Agora, aquela pessoa que passou a entender que o seu trabalho era construir uma escola, a visão é diferente, né? Cada tijolo assentado é um passo a mais em direção a um propósito maior, né? A uma visão maior de um dia. Neste lugar, as crianças aqui seriam educadas, né? Então, com esse pequeno exemplo, eu queria trazer essa ideia, então, do chamado, dos dons e talentos. Porque a gente tem, nessa questão do chamado, às vezes a gente coloca um peso muito grande, que é um chamado para uma coisa espetacular, né? E não necessariamente. Muitas vezes, se incomodar com algo que poderia ser melhor pode ser exatamente o chamado de Deus para você. Então você foi eleito para uma sociedade interna, né? Ou para um departamento. O que dali você pensa que poderia ser diferente? O que dali, com o que você poderia contribuir para que aquilo fosse melhor? Qual é o tijolo que você vai assentar, né? E qual é o significado que você vai atribuir para esse tijolo? Então, por que eu digo isso? Porque nem sempre você pode ser, embora quando eu digo que a gente deve transformar a realidade de qualquer lugar, né, começa pelo próprio tijolo que você assenta, pequenininho que seja, né, da sua forma de fazer, da sua forma de enxergar as coisas, da sua forma de contribuir, né. Muitas vezes você vai servir ao propósito, a uma visão de alguém, né, não necessariamente é a sua, mas neste caminhar, neste auxiliar, neste apoiar, né? Ou seja, talvez tenha tido um empreendedor para aquela escola, talvez tenha tido alguém que bancou aquela escola, talvez tenha um arquiteto daquela escola e você é um contratado, né? Digamos assim, para colocar um tijolo. Mas ainda assim você pode colocar aquele tijolo com uma visão, né, de significado, de propósito, de intencionalidade, né? Então, o que eu gostaria de trazer aqui é assim, daquilo que você faz hoje, na igreja, na diretoria que você está, né, qual é o sentido que você pode trazer daquilo para você, né? Como que o teu trabalho vai contribuir com um todo maior, não é? Muitas vezes a gente despreza pequenas iniciativas, mas é nas pequenas iniciativas de crentes espalhados pelo mundo inteiro, aos milhões e bilhões, é que o mundo é construído de uma forma diferente. É do conjunto dos membros da igreja, das pequenas iniciativas de cada membro da igreja, que, se bem alinhados e planejados, a gente consegue mudar o mundo, ou pelo menos mudar a realidade onde a gente se encontra, ao nosso redor. Então, vai ter um exercício ali, mas eu gostaria que você pensasse, né? Qual é o chamado de Deus para você, né? E não numa perspectiva assim... Claro que é espiritual, né? Obviamente é espiritual, mas não de um experiencialismo, mas sim no sentido prático, né? Às vezes aquilo que você olha e pensa, puxa, nisso aqui eu posso ajudar, talvez aí esteja o chamado de Deus para você. Eu gosto muito de pensar assim, né? Aonde eu estou agora? Bom, eu estou aqui, estou presbítero, por exemplo, né? O que eu acho que como presbítero eu poderia fazer melhor para a igreja? E é por aí que eu começo,
né? Então talvez você também, né, aonde Deus te chamou, inclusive a sua própria eleição ou nomeação para essa diretoria, para esse trabalho, já pode ser sim, com certeza é, né, indicação do seu chamado. Ou seja, durante este ano que você foi eleito, ou o período que você foi nomeado, Deus te chamou, por meio dos irmãos, a executar um trabalho. Então, qual é o trabalho e qual é o sentido que você vai dar a esse trabalho? Você fazer o seu melhor ali vai contribuir com o que para o todo? Né? Vamos fazer então? Eu vou trazer um exercício para vocês, vou explicar isso no próximo vídeo, mas vamos lá. Eu tenho certeza que se todos nós nos organizarmos de uma maneira técnica, bacana, mas espiritualmente fortalecidos para enxergar que a atividade que eu faço não só contribui tecnicamente falando, mas espiritualmente falando para a construção da igreja e para a expansão do reino de Deus, puxa, que maravilha vai ser, né? E que motivação é saber que nós, com o nosso pedacinho, estamos contribuindo com a expansão do reino do Senhor. Tá certo? Vamos lá então para o nosso exercício.